Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Graça e a paz do Senhor a todos, amém. Me chamo Graziele Valesca e sou ministra comissionada na Igreja Episcopal Carismática e estamos iniciando mais uma Conversa com Deus. Antes de iniciarmos, vamos entoar um cântico? Aleluia! Então eu quero convidar vocês agora a baixarem as suas cabeças para termos um breve momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade de estar trazendo a Tua palavra de acordo com a Tua vontade, Senhor.
que saia da minha boca apenas aquilo que tu queres nos dizer neste dia e neste momento. Em nome de Jesus, vem estando conosco durante toda essa meditação e que a tua palavra possa entrar nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, hoje eu separei um trechinho de uma das cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, capítulo 16, aliás, versículos 13 e 14. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículos 13 e 14. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, antes de começar de fato, a falar um pouquinho sobre esses versículos, essa carta do apóstolo Paulo aos Coríntios foi feita em um momento muito conturbado. A igreja precisava de algumas exortações e aí Paulo escreve essa carta ao povo de Corinto. Então, alguns estudiosos falam que essa carta foi dividida em 6 partes. E a última parte, que justamente começa aqui nesse capítulo 16, são as saudações finais, ou seja, é Paulo terminando de escrever a sua carta. Em algumas Bíblias, esses 2 versículos, eles estão sozinhos. Tem a primeira parte, que vai até o versículo 12, e depois tem esse 13 e 14, que até em cima o títulozinho, às vezes, dependendo da Bíblia, tem assim, as exortações finais. E é justamente assim que está na minha Bíblia, as exortações finais. Então, de acordo com todo esse contexto, Paulo vinha exortando aquele povo em várias coisas, que o povo estava errando. E aí aqui no finalzinho, ele deixa essa palavra e esse conselho, esses conselhos, aliás, mandou o povo de Corinto ser vigilante, permanecer firme na fé e portar varonilmente e fortalecer-vos, ou seja, ser forte e corajoso. A palavra varonil vem é similar à palavra coragem. Então era justamente isso que o apóstolo Paulo queria dizer àquele povo. Por quê? Porque o povo, eles estavam vivendo de uma maneira que, além de não desagradar a Deus, eles estavam deixando os seus desejos saírem e os contaminarem. Então Paulo, ele escreve toda essa carta, inclusive pode ficar até para vocês de lição de casa, começar a ler essas cartas do apóstolo Paulo, e aí ele escreve, porque ele amava muito aquele povo, e ele não queria que aquele povo se perdesse. Então ele escreve, e no finalzinho ele deixa esses conselhos, pedindo para o povo justamente fazer dessa forma. Então, a partir desses versículos, que a gente leu, a gente pode extrair 3 conselhos fundamentais. Em outras oportunidades, eu tive aqui de falar de Josué, E então, as mesmas palavras que Deus disse a Josué são algumas palavras que Paulo também fala aqui no Novo Testamento. Então, o primeiro conselho que Paulo dá, ele diz que era para aquele povo estar vigilante, que é o mesmo conselho que a gente pode tomar para nós mesmos, sermos vigilantes. Quando Paulo começou a falar de vigia naquele tempo, aquele povo entendia muito bem o que era. Quando se falava de vigia, se falava de sentinela. E sentinelas são aquelas pessoas que varam à noite, o dia, guardando um local ou uma comunidade,
né, de acordo com a necessidade. Ou seja, se a cidade estava prestes a emergir numa guerra, né, os sentinelas serviam justamente para avisar os soldados que o exército inimigo estava vindo. Então o sentinela, ele não dormia, ele não cochilava, ele ficava o tempo todo atento a todas as investidas do povo inimigo. Então quando Paulo disse para aquele povo vigiar ou estar vigilante, aquele povo entendeu, né, o que era para fazer. Então, estar vigilante é justamente estar atento a todas as investidas do inimigo. Mas é bem verdade que às vezes a gente não sabe da forma que o inimigo vai agir, né? Aquele povo também não sabia, às vezes eles podiam vir a cavalo, às vezes podiam vir por dentro de rios, podiam vir com tanques, podiam vir com pedras, né? Então a gente também não sabe as formas que o inimigo vai investir. Mas o que a gente precisa estar é atento e vigilante. Para quando a gente escutar ou ver algum tipo de atitude que não é condizente com a palavra de Deus, a gente sabe que aquilo é uma investida do inimigo. Então é justamente isso que Paulo diz aqui. Porque muitas das coisas que o povo de Corinto fazia, eles não sabiam que eram coisas que desagradavam a Deus, por exemplo. Né? Então, o apóstolo Paulo vem justamente para dizer isso. Vocês estão fazendo isso achando que é de Deus, mas não é não. Deus não se agrada com isso. Então, vocês prestem atenção, porque vocês têm que ficar vigilantes. Então, esse é o primeiro conselho do apóstolo Paulo para as nossas vidas. Ser vigilante. O segundo é permanecer firme na fé. Não adianta a gente só dizer que acredita. A gente tem que, de fato, acreditar. Não adianta a gente abrir a boca e dizer, Deus é o meu Senhor. E você não confiar nas suas promessas, você não confiar no que Ele pode fazer. E na primeira adversidade que vem na sua vida, você, não, Deus me abandonou. Então, não adianta a gente só falar. A gente tem que, de fato, praticar a vontade de Deus nas nossas vidas. Então, quando o apóstolo Paulo pediu, né, aconselhou aquele povo a ficar firme, é que realmente eles acreditassem, né, na palavra de Deus. Então, é o mesmo conselho que ele está dando para nós hoje, que a palavra de Deus está nos dando, para sermos firmes na fé, acreditar mesmo sem ver. Né? A própria Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então, que de fato a gente possa começar a praticar a nossa fé, né? Acreditando na palavra de Deus e acreditando na vontade dele para as nossas vidas. E o terceiro ponto, o terceiro conselho que o apóstolo Paulo dá àquele povo é que eles sejam homens e mulheres de coragem e de força, que é o que diz o finalzinho do versículo, né, que sejam pessoas varonis e de força. Então, ele nos aconselhou a sermos homens e mulheres de coragem, de enfrentar as adversidades apesar dos pesares, né? Que a gente possa enfrentar, possa cumprir, aliás, a vontade dele, mesmo que esteja difícil. Porque a gente sabe que não é todo dia que vão florescer rosas vermelhas, né? Vai ter dia que vai aparecer só os espinhos. E mesmo assim a gente tem que estar disposto, de fato, muitas vezes até escutar coisas que a gente não quer, a ver coisas que a gente não quer, mas ter força para enfrentar aquilo com a poderosa mão do nosso Senhor Jesus. Até porque as dificuldades, elas vão continuar aparecendo, elas não vão desaparecer, mas depois da dificuldade sempre vem a bonança, e é assim que fala a palavra de Deus. Então, que a gente possa, de fato, né, ter coragem para enfrentar e ter coragem também para abrir a boca e dizer: o Deus que servimos
que a gente acredita, que a gente crê, que a gente tem fé nas suas promessas. E que a gente não deixa que nada e nem que o inimigo tente investir contra as nossas vidas. Então, esses são os 3 conselhos que hoje Paulo traz para nós. Sermos vigilantes, permanecer firme na fé e sermos pessoas de força e de coragem. Para encerrar a meditação nesses 2 versículos, o apóstolo Paulo nos ensina a fazer tudo com amor. Porque não adianta a gente fazer as coisas para Deus por obrigação, ou porque Deus briga, ou Deus castiga, que é o que a gente escuta muito por aí. A gente tem que fazer tudo com amor, da mesma forma que ele fez tudo por amor a nós. É verdade que o apóstolo Paulo aqui, nessa carta a Corinto, ele não estava feliz com a situação que aquele povo estava vivendo. Até porque o povo não estava agindo de acordo com a vontade de Deus. Então ele foi lá, ficou um pouco naquela cidade e escreveu essa carta. E a carta foi escrita de fato com amor. Porque em todas as suas palavras, Paulo procurou ter cuidado com aquele povo. Até porque se ele não tivesse amor, ele não tinha nem ido lá exortar o povo. Então são esses 3 conselhos, principais que o apóstolo Paulo e a palavra de Deus hoje deixa para nós. Sermos vigilantes, permanecer firme na fé, ser forte e corajoso, e tudo isso a gente tem que fazer com amor. E com o mesmo amor que o próprio Jesus teve para conosco. Amém? Quero convidar vocês mais uma vez a baixarem as suas cabeças para termos mais um momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por essa palavra, Senhor Jesus, que foi ministrada a partir da tua vontade. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos ajuda a sermos fortes e corajosos com a tua palavra e de acordo com a tua vontade. Queremos estar firmes e queremos também, Senhor Jesus, saber e observar as investidas do maligno na nossa vida, para que possamos desviar dela. Vem estando conosco, Senhor Jesus, para que possamos ser homens e mulheres mais fortes, de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Bom, estamos chegando a mais um final da nossa conversa com Deus. Quero agradecer a todos vocês que me ouviram. E quero pedir também a vocês que ainda não são inscritos no nosso canal, que cliquem no botãozinho de inscreva-se, aqui em vermelho, aqui embaixo do vídeo, e ativar o sininho de notificação, para sempre receberem os nossos vídeos assim que eles forem postados. Estamos aqui nos domingos às 19 horas e nas quintas-feiras nas nossas conversas a partir das 20 horas. Amém? Então vamos para a nossa despedida. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes, corajosos e corajosas no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Que Deus nos abençoe.